Eu gostaria que vocês imaginassem um enorme camelo carregado com muitas mercadorias, incluindo fardos de feno pesando centenas e centenas de quilos. E então, mais um pequeno item é colocado em cima dele. De repente, o camelo cai no chão. O que aconteceu? Por que ele caiu? Acreditem, foi por causa de uma pequena palha. Como assim? Afinal, uma palha é algo tão pequeno e leve. Essa lenda árabe nos ensina uma lição. Existe um limite de quanto um camelo pode carregar, e existe um limite de quanto cada um de nós pode carregar. Já se sentiu assim? Desanimado, esgotado, sem forças para continuar? Sem condições de carregar nem mesmo uma palha, por assim dizer? O que pode nos fazer sentir assim? Muitas coisas. Algumas cargas são colocadas sobre nós por outras pessoas, ou por circunstâncias da vida, como cuidar da família, doença, solidão, mudanças de designação, ofensas, muito trabalho. Isso acontece com muitos de nós hoje. Mas outras cargas nós mesmos colocamos sobre nós. Erros do passado por não ter ouvido conselhos, e as consequências disso, como perdas de privilégios ou de responsabilidades e advertências. Pode ser também dificuldade de perdoar, guardar ressentimentos, não delegar nem treinar outros. Tudo isso pode nos pressionar. Ou talvez sejam apenas as ansiedades deste sistema, como o que pode acontecer no futuro. Olha, a gente não é o único a ter esses sentimentos. A Bíblia já falava sobre isso há muito tempo. Por exemplo, no livro de Salmos, vemos que servos fiéis tinham problemas. Eles se sentiam esgotados. Mas eles passaram a olhar as coisas do jeito certo, do ponto de vista de Jeová. Vamos ler agora o Salmo 102. Já mencionei esse salmo em muitos comentários. A gente percebe que o escritor está desanimado. Vamos ler o cabeçalho primeiro. Aqui diz: oração do oprimido, que, desesperado, derrama sua preocupação diante de Jeová. A nota do verso 2 diz que ele pediu em oração que Jeová se abaixasse e ouvisse. Mas será que os versos 1 e 2 mostram que o salmista confiava mesmo que Jeová o ouviria? Vamos ler. Ó Jeová, ouve a minha oração, que o meu clamor por ajuda te alcance. Não escondas de mim a tua face no tempo da minha aflição. Inclina para mim teu ouvido. Responde-me depressa quando eu chamar. Notamos aqui que o salmista está exausto em sentido emocional e físico, prestes a desmoronar, sem condições de carregar nem mais uma palha. Ele está desesperado e quer muito que Jeová o ouça. E nos versos 3 a 11, vemos que, por meio de figuras de linguagem, o salmista fala de seu desânimo e desespero. Ele se sente tão mal que acha que Jeová vai rejeitá-lo, como diz o verso 10, que ele não tem valor para Jeová. Daqui a pouquinho a gente volta para este salmo. Agora vamos para o Salmo 73. Ali fala de outro servo fiel que também estava desesperado, Asaf. Ele estava desesperado por causa de ações erradas de outros servos de Deus, que eram como cargas colocadas sobre ele. O verso 21 diz, Salmo 73, 21. Mas meu coração estava amargurado, e eu sentia dores agudas no íntimo. Eu era insensato e não tinha entendimento. Era como um animal irracional diante de ti. Asaf estava igual aquele camelo, desmoronando. E ele se perguntava, será que Jeová vê mesmo o que está acontecendo? Quando ele vai agir? Notou como, do ponto de vista dele, as coisas não faziam sentido? Ele não entendia por que Jeová tolerava aquelas pessoas, nem porque elas eram bem-sucedidas. Esses dois homens tinham algo em comum. Eles não viam as coisas do jeito de Jeová. Estavam muito concentrados em seus problemas e em seu desânimo. Do que eles precisavam? Eles precisavam ajustar seu ponto de vista. Precisavam ver os problemas como Jeová os vê.
Podemos ilustrar a necessidade de ter uma visão correta dos assuntos usando um artigo da Despertai de 22 de maio de 92 que fala sobre a abelha-lobo. É interessante que a abelha constrói seu ninho na areia, perto do mar. Ao sair do ninho, ela cobre a entrada com areia e depois sai voando. Quando volta, ela cava o buraco de novo e acha o ninho. É interessante que um biólogo que estudava essas abelhas se perguntava quando as via sair: será que vão encontrar o ninho enterrado na areia? Para sua surpresa, todas achavam um ninho. Mas como conseguiam isso? Ao observar atentamente, esse biólogo percebeu que as abelhas faziam como que um voo de reconhecimento sobre o ninho, sempre que saíam ou retornavam. Daí ele pensou: será que elas memorizam os pontos de referência à sua volta? Para confirmar isso, ele resolveu fazer um teste. Quando uma abelha saiu, ele cobriu o buraco com mais areia e mudou a posição de algumas pinhas que estavam por perto, e ficou esperando para ver o que aconteceria. Bem, a abelha voltou, fez o voo de reconhecimento, mas pousou no lugar errado. Ela ficou um pouco confusa por uns instantes. Daí, ela fez outro voo de reconhecimento, mas agora um pouco mais alto. Pelo visto, essa nova visão do problema deu à abelha pontos de referências mais estáveis, uma rocha, uma árvore, e então ela localizou imediatamente o ninho e o escavou. Entendeu a comparação? Como humanos, nós temos uma visão muito limitada dos problemas. E facilmente ficamos abatidos, com pena de nós mesmos. É aí que precisamos desesperadamente de uma ajuda superior, mais alta, que nos oriente. Não importa o quanto a nossa situação pareça complicada. Talvez as coisas ao nosso redor mudem de lugar, ou talvez nós sejamos mudados de lugar. Podemos sempre confiar que Jeová vai ouvir as nossas orações, vai agir, vai nos consolar e fortalecer. Asaf e o escritor do Salmo 102 foram ajudados por meditar na eternidade de Jeová e no seu amor pelos humanos. Eles confiaram em Jeová, resolveram seus problemas e continuaram a servi-lo com alegria renovada. Voltando para os 2 primeiros versos do Salmo 102, parece que o salmista não tinha muita certeza de que Jeová estava mesmo escutando e de que ele agiria. Mas ao refletir em tudo que Jeová tinha feito, no que ele estava fazendo e no que ele promete fazer, o salmista mudou de ideia, mudou sua visão das coisas. O Salmo 102:17 diz: ele prestará atenção na oração dos necessitados, não desprezará a sua oração. Verso 19: pois ele olha para baixo, desde o seu lugar santo nas alturas, lá dos céus, Jeová vê a terra, a fim de ouvir o gemido do prisioneiro e libertar os condenados à morte. Não há dúvida de que Jeová ouviu e aprovou o seu servo, e nós somos beneficiados hoje. Veja o verso 18. Isso está escrito para uma geração futura. Assim, um povo que ainda será formado louvará já. Até os nossos dias, as gerações se beneficiam dessas palavras. Vamos voltar ao Salmo 73, o versículo 26. O que deu forças e equilíbrio a Asaf? Esse versículo diz: meu corpo e meu coração podem enfraquecer. E olhem, eu gosto muito dessa parte. Mas Deus é a rocha do meu coração e a minha porção para sempre. Jeová era a sua rocha, deu a ele equilíbrio, não deixou que as emoções o dominassem. Assim como Asaf, o escritor do Salmo 102, Jeová é a nossa rocha. Ele nos dá equilíbrio quando estamos abatidos e desesperados.